bem, estamos para mais uma edição do programa Sertão Inovador. Mais uma edição, hein, Artemio? Mais uma, estamos aqui firmes e fortes, né? Com a graça de Deus. Amém. Ele tem nos motivado a vir aqui para negociar. Negociar o quê, professor? Conhecimento, informação, né? A gente tá ganhando nessa negociação. Pessoas, rapaz, sempre eu saio aqui. Eu entendo que eu saio ganhando. Não sei se o pessoal que vem aqui, ele também tem esse pensamento, né? E hoje a gente está aqui. Rapaz, o entrevistado de hoje é um cara que conheci ele através de rádio, sim, né? Depois de TV, depois de resultado, depois... Esse cara, ele é jovem, não quer dizer que esse cara ele é jovem. Mas eu comecei a ter uma afinidade por ele, por uma característica muito forte, né? Que ele levou o nome da nossa cidade para longe e ele tatuou. Vou usar essa palavra que ele tatuou, ele gravou esse nome de Mossoró e hoje ele continua sendo referência. Esse cara, ele é empreendedor, eu vejo que ele é empreendedor, porque embora ele hoje não esteja na atividade a qual ele saiu de Mossoró, mas ele continua na ativa, né? Educando, contribuindo, pegando na mão de jovens e ele continua na ativa. Eu tenho um carinho especial por você, meu amigo, mas eu vou deixar o professor Radamés apresentar você aqui para nossos telespectadores. Muito bom. Quando a pessoa tem bastante resultado, a apresentação demora, viu? Porque aí você fala... Primeira vez que eu ouvi o nome, nosso entrevistador hoje é Márcio Mossoró. E eu estava contando aqui para ele, tirando uma dúvida com ele, porque a primeira vez que eu ouvi o nome Márcio Mossoró foi bem assim estranho, porque eu estava numa aceiteria lá em Los Angeles. E quando eu vou chegando, eu escuto na televisão lá, Márcio Mossoró. Aí você é de Mossoró. Você está em outro país, escuta a palavra Mossoró, você fica, mas como assim? Que é Coincidência. Isso? Quem é esse rapaz? Aí eu pensei, inclusive, que ele estava jogando lá nos Estados Unidos, por isso que eu estava perguntando ele aqui. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, que ele circulou o mundo aí, né? Mas, na verdade, era um jogo que estava passando na televisão. Então, o meu primeiro contato com ele foi bem distante, em outro lugar, não tinha nada a ver, assim, a região, mas já era um nome que estava, né? Levando a cidade de Mossoró, e ele fez questão de colocar esse nome. Vamos saber por quê, né? Por que ele realmente quis colocar esse nome aí para divulgar, e, enfim. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado, professor Radamés. Obrigado, Artemio, pelas palavras. Depois de muito tempo, deu certo, né? Deu certo. Já depois você colocou lá o teu menino na escolinha, a gente começou a ter esse contato. Sou cliente, eu vou te trazendo aqui meus fornecedores. E aí a gente organizou, e aqui estamos hoje para poder falar um pouquinho, né, da minha história. Nunca é só daquilo que nós vivemos, mas daquilo que nós já passamos, né? Então, tive mais de 20 anos de carreira como profissional, né? E sempre fui empreendedor também, nunca deixei de empreender. Então, a gente continua na ativa, como o Artemio falou, a gente nunca deixa de ser atleta. A gente é atleta pro resto da vida, mas também a gente continua sendo empresário, continua investindo, educando, pegando pela mão do jovem, ensinando. Eu acho que isso é muito importante. Foi o dom que Deus me deu, então a gente tem que colocar em prática, né? Então, estou muito feliz com esse meu retorno para Mossoró, por aquilo que eu estou fazendo, por aquilo que eu estou construindo agora, fora dos campos, fora ali da linha, né? Daquela linha que divide ali. Mas é um papel muito importante, eu sei da minha responsabilidade, né? E Deus tem me capacitado todos os dias para que eu continue exercendo isso. Muito bom. Mas me diga uma coisa, você... Todo mundo chama Márcio Mossoró. Mais Mossoró do que Márcio, ao longo do tempo, né? Tá ficando. Mas você é de Mossoró, não é de Mossoró? Nasceu onde? Conta um pouquinho pra gente da história. Eu sou de Mossoró. Meu nome é José Márcio da Costa. Primeiro botou Mossoró por quê? Quando eu tava no Paulista de Jundiaí, com meus 20 anos eu tinha na altura, e aí eu subi profissional e lá tinha mais 2 Márcio, no profissional já. Mas eu sempre queria, já na base, já me chamavam de Mossoró já. E eu queria esse nome, porque eu via lá o nome, por exemplo, Marcelinho Carioca, Marcelinho Paraíba. E aí eu dizia, rapaz, eu vou querer que chame, porque Márcio, eu acho que não soava tão bem, né? Aí eu disse, rapaz, eu vou querer chamar Mossoró. E pegou. E aí começou, aí o rapaz um dia no jogo falou, como é que você quer que eu bote seu apelido? Aí eu disse, pronto, bota Mossoró. Aí ele disse, não, vou botar Márcio, que tem seu nome, e aí eu boto Mossoró. E aí, pronto, foi desde o ano 2003, quando eu estreiei pelo Paulista, que aí ficou Márcio Mossoró. E quando eu vou para a Europa já, quando eu já saio do Brasil, já depois de muito tempo,
E aí fica só Mossoró na minha camisa. É tanto todas minhas camisas, que quando a gente começa a colocar o nome, gravar o nome, eu fazia questão, não era para me aparecer, não era para me chamar a atenção, mas era algo para me carregar minhas raízes. E nada melhor do que você levar o nome, né, nas suas costas para o mundo todo ver. Então ficou sempre Mossoró. Hoje sou conhecido quando o pessoal às vezes me ligam de fora ainda e falam, Mossoró, como é que tá, tal. Então conhece a cidade, porque muitos achavam que era o meu nome. Muitos achavam. E eu achei que tinha Mossoró no seu nome e tal, porque quando vi lá o RG ou o passaporte, não constava o nome Mossoró. E aí eles iam entender e iam pesquisar da cidade. Então, até aí foi bom, porque muitos começaram a conhecer Mossoró, né? Mas eu sou daqui, sim, nasci ali no bairro Alto Xerém, né? Que hoje é BH, né? Sou filho de Dona Sebastiana Solange, conhecido como Grandinha, Geraldo Vieira da Costa. Nasci no ano de 83, muito novo, né, Artemio? Ainda muito novo. um menino. E sou daqui com muito orgulho, com muita satisfação, e poder carregar o nome Mossoró nas costas. É muito prazeroso isso, é muito prazeroso, né? Você e mostrar para os jovens que tem muitos sonhos e dizer, não, será que eu consigo sair daqui? Consegue sim, com muito trabalho, né? Com muita dedicação, com muita fé, né? E que as coisas acontecem. Então foi assim que aconteceu comigo, eu tenho certeza que nesse trabalho que eu estou agora novamente, tenho certeza que vai sair muitos jovens aqui de Mossoró para o mundo, para que eles possam brilhar e que eles possam conseguir realizar o sonho deles. Hoje já tem assim algum resultado de algum jovem, de algum moçoroense que saiu, que destacou? Porque assim, eu não acompanho o futebol, não tem hoje. A MMO já tem quantos anos? Tem 10 anos a MMO. 10 anos. Nesse período aí já conseguiu revelar, né? Revelar assim. Então, muito boa pergunta, Artemio. Pronto, a escolinha vai fazer 10 anos agora, no meio do ano, em junho, mais ou menos. Mas eu realmente estou dentro desse projeto. Quem estava na frente era meu irmão Zezinho, né? Muitos anos também, tem sua contribuição muito projeto, importante, né? dentro desse projeto. Eu assumi faz 1 ano e meio, né? Na verdade, que eu assumi realmente, de fato, a escolinha. Foi quando eu comecei a entender se é aquilo que eu quero para mim. Eu precisava ensinar primeiro aos mais jovens também, né? É muito bom a gente começar de cima, né? No Flamengo, começar no Palmeiras, seria ótimo, né? Mas às vezes é necessário passar pelo processo, assim como eu passei como jogador, né? Muitos veem a minha história hoje e dizem assim, Márcio venceu, foi fácil. Não foi. Eu fiquei dos meus 17 anos, eu saí da minha cidade, eu saí de Mossoró, ia completar 17 anos ainda, e fui embora. Fui para Fortaleza, fui para São Paulo, cheguei aí para Itália. Mas já com o objetivo do esporte, né? Já dentro do futebol. E saí, fui embora, mas eu demorei para que as coisas acontecessem, né? Demorei muito. Então, assim, passei pelo processo, né? Então, eu assumi a minha escolinha. Se pegar, assim, não só da minha escolinha, mas se você pegar, de fato, dentro de Mossoró, algum jovem que foi revelado nos últimos anos, nós não temos. E escolinha, ela, na verdade, ela não forma, ela não revela. Escolinha, ela prepara para um clube de base. Aí sim, agora eu entrei nessa fase agora, né? Eu agora assumi o MEC, eu tô com a categoria de base do MEC ali junto com o João Deon, me deu toda essa autoridade, tô junto com alguns empresários, até amigos nossos que a gente conhece, o pessoal tem ajudado, tem contribuído bastante para que as coisas aconteçam, porque é um investimento que leva tempo para você ter o retorno, mas vale muito a pena vendo os jovens vencer na vida. Então, o nosso maior investimento é que um jovem possa vencer, que ele possa realizar o sonho dele, mas para isso temos que preparar. E aí vem o processo, começa na escolinha, que é a parte de formação, a parte de iniciação, né? Que ele vai iniciar o processo dele, entender o contato com bola e depois vai para a base. Aí nós ensinamos parte tática, parte física, trabalhar a parte mental já dos atletas, que é muito importante nisso, né? Então, assumi o Sub-13 e o Sub-15 ali do João Deon. Nós estamos disputando um campeonato estadual, Sub-15, né? Estreamos semana passada. Já temos jogo também essa semana. Então, até eu acredito que agora estamos no caminho certo. E ainda mais com muita coisa acontecendo dentro do Esporte Mossoró, uma virada de chave, se realmente daqui a 3, 4 anos o estado estiver pronto, e aí nós vamos ter, dizer assim, agora vamos revelar jogador, porque vamos estar preparados, nós vamos ter todas as ferramentas, vamos ter profissionais adequados, vamos ter campo adequado, e aí só o tempo agora para que a gente possa voltar aqui daqui a 2, 3, 4 anos, se Deus quiser, voltar aqui nessa mesa e falar, temos hoje 2, 3 jogadores que saíram da cidade de Mossoró, independente de onde é que seja, mas são meninos que saíram daqui, estão jogando hoje aí no Brasil, na Europa ou em qualquer outro lugar, né? Eu saí daqui, por exemplo, eu jogava nas equipes dos Calouros do Ar, ali do BH, e depois fui para o Ferroviário de Carneiro, ali na Rio Branco, mas se você pegar alguns jogadores que saíram daqueles anos, não tem muito, porque a gente não tem esse entendimento
que é necessário preparar os jovens. Então, precisamos ter time de base, precisamos ter estrutura, precisamos ter profissionais à altura e precisamos, acima de tudo, ter uma fé inabalável para que as coisas aconteçam no tempo de Deus. Porque nós queremos resultado muito imediato. Eu assumi agora a equipe do Mossoró, estou com 3 meses. Eu sei que eu não vou colher frutos agora. Eu sei, então assim, eu estou preparado para isso. Mas será que os jovens estão? Será que os pais estão preparados para esperar o tempo necessário? Porque eu sei que muitos vão ficar pelo caminho. Mas eu acredito, aquele que seguir em frente, aquele que acreditar, aquele que persistir, no final, eu não tenho dúvida. Nós vamos ter muitos jovens aí pelo mundo afora aí, se Deus quiser, brilhando e com o nome Mossoró também nas costas. Se Deus quiser. Eu já me identifico muito com essa proposta do Márcio, principalmente porque é educação, né? O trabalho dele é educação. E eu tenho um monte de perguntas. Você vai falando, cara, vai me surgindo aqui. Mas algumas você já respondeu. Porque assim, sem escolinha nenhuma lá no passado, tu conseguiu, então para agora, com orientação, com direcionamento correto, que eu vejo que você tem dado, eu fico lá junto com os pais acompanhando, eu vejo o empenho, o esforço, um desafio grande demais, porque você está usando agora, a primeira pergunta que eu queria que você falasse um pouco para a gente. Uma coisa é você jogar, uma coisa é você vender, eu trabalho muito na área de gestão, de empresa, eu vejo muito isso. Bons vendedores, uma das coisas muito ruins que donos de empresas fazem é pegar bom vendedor e transformar ele em gerente de vendas. Porque uma coisa é vender, outra coisa é ser gerente de vendas. Gerenciar. Gerenciar. E uma coisa é você já entrar no campo e jogar, onde você só tem que usar os seus conhecimentos, suas habilidades, transformar aquilo em resultado. Outra coisa agora é usar os conhecimentos e a habilidade dos outros para fazer os outros transformarem aquilo em resultado. Que é um grande desafio de educador. E agora, como fazer isso? Porque uma coisa é você ter controle das suas competências, mas como é que eu consigo controlar as competências alheias? As decisões. As tomadas ali, porque momento é muito rápido, né? E não só isso, professor. O interessante é porque assim, ó, eu passo informação, aí depois o Artem vai pegar o filho e vai dizer assim, olha, aquilo ali que o professor falou, você não é para fazer aquilo. Você é para driblar, você é para chutar. Então, assim, muitos lá, por exemplo, você competir com o pai, que é o herói dele... É diferente. Porque assim, a gente começa a trabalhar com menino de 4 anos. Como é que trabalha com menino de 4 anos? Deixa eles à vontade. A gente faz brincadeiras, faz trabalhos lúdicos, trabalhos para que eles entendam coordenação motora, trabalhos que eles possam começar a entender que tem um adversário do outro lado, que eles têm que correr com a bola, que eles têm que desviar do adversário, que eles têm que tocar a bola para o companheiro. Mas não sou eu que tenho que dar essa instrução ainda, é um menino de 4 anos, de 5, de 6, de 7, até 8 anos. A disciplina, né? Você ensina algumas coisas, mas muitos já nascem com esse dom. Futebol você consegue ensinar. Já vi jogadores que não... Tem gente da família... Meu pai nunca foi jogador, né? Lá em casa todo mundo foi jogador profissional. Lá em casa todo mundo jogou profissional, né? Então, assim... Você nasce com esse dom, você desenvolve, você aprende e hoje muito mais. Hoje, devido a tudo que temos né, envolvido dentro do futebol, até a própria ciência, né? Tem números incríveis. Por exemplo, uma coisa que eu não sabia, datas de nascimento. Por exemplo, quem nasce de janeiro a março tem uma chance enorme de virar jogador de futebol. Não sabia. Mas baseado em quê? Assim, eu fiquei curioso. Baseado na maturação do atleta, ele vai ser maturado muito antes do que um jovem que nasce em outubro, por exemplo. Interessante. Né? Então, assim... Faz sentido isso aí, eu sou de outubro, viu? Ó. E eu sou do meio, eu nasci em julho, então a minha estatística era de volta de 40% que virava jogador. E já em janeiro é 70%. O meu menino, em outubro cai para 30%, para 20%. Aquele menino que foi estudar lá contigo, meu segundo filho, ele é de janeiro. E quando ele começou a brincar ali, o Diego, né? Isso. O professor Elisardamés, ele tem jeito aí, ele demonstra ter um certo... Então faz sentido, professor, essa data aí? São números, né? Que a ciência, né, tá muito envolvida dentro do futebol. Alguém pesquisou isso. Porque assim, é a altura que dá esticada, a altura que dá realmente... Porque muda uma idade, né? Por exemplo, dos 10 aos 13 anos, tem meninos quando matura rápido, ele pode olhar que a data de nascimento dele vai ser sempre no início do ano. Só que quando chega aos 13, aos 14 anos, se ele não foi preparado para isso, aí vai começar a igualar a parte física. Porque todo mundo também da idade dele vai estar do tamanho dele. Sim. A maioria, né? A grande maioria. Então, se ele não foi trabalhado nesse tempo, aí ele vai chegar lá e vai dizer assim, o menino fazia muito gol nos 10, nos 11, nos 12, e no 13 não faz mais por quê? Porque já igualou. Já está todo mundo igual. Todo mundo foi maturado, todo mundo foi desenvolvido ao mesmo tempo. Aí vai daquele que aprendeu, que desenvolveu e entendeu o processo, né? Que
que não foi orientado tanto por muita gente, porque é muita informação para os meninos. É muito, eu tenho. E hoje você tem essa concorrência pesada, né? Rede social, eu tenho, por exemplo, minha equipe nunca foi tanto de. Eu nunca fui de me preocupar tanto com o resultado, né? E aí, a nossa escolinha participava sempre de campeonatos e tal, mas eu tinha uma geração que era muito boa, que é a geração do meu filho Guilherme, que hoje tem 10 anos. E eles cresceram juntos, os meninos começaram a jogar com 5 anos de idade. Então, todos eles tinham uma certa qualidade, um dom que nasceram com eles. E aí eles foram jogando, meu irmão estava sempre e ganhavam o campeonato, perdiam também, mas ganhavam muito mais. E aí quando eu assumi, aí eu vi alguns potenciais nos meninos, não pensando no resultado da escolinha, mas pensando onde eu estou hoje, já na base do Mossoró. E aí começamos a disputar mais campeonatos, começamos a querer um pouquinho mais de compromisso dos pais, que é não faltar treino, porque muitas vezes nós queremos mais jogos do que treino, aí atrapalha. Nessa idade, eu prefiro mais treinos do que jogos. Porque o treino ele te ensina, o treino você passa pelo processo, o treino você corrige, o treino você vai lá e para, o treino você diz pra ele, ó, temos que fazer assim, assim, assim. E no jogo não dá tempo, porque no jogo entra uma parte muito forte, por exemplo, que é o adversário já. Então, ele não treina com aquele cara, eu não treino com o Artemio. Como é que eu vou saber que o Artemio joga? Como é que eu vou saber qual é a perna boa do Artemio? Então, tudo isso são informações que ele vai adquirir no dia do jogo, e aí há outro processo, há um árbitro. O árbitro ele vai marcar falta, às vezes correto, às vezes que não é falta, mas vai marcar. E aí entra a pior parte, que é a dos pais que estão lá fora. E aí quando você entra em disputa, o pai ele quer ganhar para mostrar para outro pai que o filho dele é melhor. Então, entendi. Há uma parte mental, dia de campeonato, muito forte para os meninos. É aí onde eu tenho trabalhado bastante, que independente do resultado, eu quero que eles desfrutem daquele momento. Porque são momentos que eles vão criando, são memórias que eles vão criando. E aí sim, quando chegar com 12, 13 anos... Hoje você consegue identificar o menino com 5 anos que ele vai ser muito bom no futuro. Hoje já consegue. Os clubes grandes estão fazendo o quê? Estão fazendo futsal. Antigamente, no Campo Grande, não tinha times de 9, 10 anos. Não tinha. Hoje já tem. Campeonatos no Rio de Janeiro, campeonatos em São Paulo, campeonatos no Rio Grande do Sul, de Campo Grande para meninos de 9 e 10 anos. Já começa com 9 anos. Em Campo Grande? Em Campo Grande já. Então, assim, eu tive lá no Fluminense ano passado, incrível os meninos. Meninos com 9, 10 anos pareciam adultos já. Mas porque são treinados para isso. Entendi. E nós não temos. Nós não temos isso ainda. Então nós temos dificuldade de os meninos entenderem que o campo ele tem 100 metros de comprimento e 65 de largura. Eles são acostumados a jogar com 1 metro de 35, com 50. Então olha a diferença. Então eles estão onde a bola está, eles querem estar. Aí por isso que eu falo, com 13 anos, com 14 anos, eu recomendo para os pais, tire os meninos da escolinha. Porque eles são fortes, eles são superiores, eles vão ganhar tudo, eles vão fazer gols. E quando chega lá, que não são titulares, eu tive um caso de um menino agora no meu sub-12, 13 que eu tenho lá, eu falei pra ele, ó, você não vai pro jogo porque você não tá com a dor no joelho. E o menino muito bom, o menino tem um potencial muito bom, mas aí o pai dele não aceita que ele fique no banco. O pai dele não quer que ele fique no banco, porque ele acha que ele é melhor do que todo mundo. Então assim, se uma criança dessa não consegue ficar no banco com 12 anos, quando chegar no próximo ano ele vai querer ficar? Não vai. Não vai. Vai ter problemas no futuro, né? Então assim, é isso que eu falo. Por isso que é importante a gente dessa área identificar. Tá pronto, tá preparado. E eu sou muito sincero com os pais. Eu digo, olha, seu filho não tem condições. Seu filho tem tudo pra chegar lá. Mas aí precisa passar pelo processo. Não é que ele vá ser, mas ele vai passar pelo processo. Eu tenho uma geração, por exemplo, da minha geração de 10 anos, que é o do meu filho, tem muitos ali. Se não virar, é porque ficaram pelo caminho por algo que eles se interteram, perderam o foco, perderam a visão, que sabia que tinham que seguir por aqui, mas de certa forma, nem todo mundo. É difícil virar, né? De 10 virar os 10 é difícil. Mas pra de 10 virar 1, isso aí já foi uma vitória muito grande, né? Então, assim, tem muitos meninos bons aqui em Mossoró, tem muitas escolinhas que trabalham bacana, trabalham correto, mas os pais precisam ajudar a saber que o filho dele não é titular absoluto em nenhum lugar do mundo. Ele precisa passar pelo processo. Eu mesmo com 30 anos, com 36 anos, eu chegava no clube, eu tinha que mostrar tudo aquilo que eu mostrei nos outros clubes, eu tinha que mostrar de novo. Então, é assim, futebol, você tem que mostrar diariamente, tem que evoluir diariamente, porque a nossa concorrência no Brasil ela é muito grande mesmo, né? Então, eu tenho pedido muito a Deus isso, que me capacite, que me dê esse entendimento, que eu passe para os meninos o entendimento que eu preciso melhorar sempre. Eu preciso sempre estar crescendo, eu preciso sempre estar melhorando, não só minha parte técnica, mas também minha parte mental, porque eu acho que isso é muito fundamental hoje em dia, porque os jovens estão vivendo aquilo que eles não têm ainda, devido às redes sociais e devido aos pais que têm, porque os pais atrapalham bastante nesse momento de crescimento. Você tem 2 filhos. Isso. Um tem 10
E o outro tem 19 já. 19. O Nicolas. Já rodou um pouquinho, já passou por clubes como Fortaleza, CRB, CSA, teve no Vitória, teve no Serra Branca, tá aqui agora em Mossoró de novo. Então, assim, tá passando pelo processo. Eu digo a ele, não é fácil. Eu falo pra ele, ó, se eu falar os clubes que eu passei, quando não até chegar ao Paulista, que foi em 2003, mas, por exemplo, em 2003 eu cheguei no Paulista, mas eu saí de Mossoró no ano de 1997. Então, quantos anos dá? 6 anos. Um amigo meu nessa época morava em Baraúna, não era? 97. Márcio, aí o de 10 hoje também tá na escolinha, já treina no Sub-13 do MEC do Mossoró, já tô levando ele pro campo, porque, por exemplo, eu tive ele lá no Fluminense. Ele teve uma dificuldade enorme de posicionamento, porque lá era Campo Grande. E ele não tinha jogado em Campo Grande. Né? Então, foi nesse detalhe, quando eu vi, eu disse assim, uma oportunidade que Deus me deu para que eu pudesse enxergar. E aí, quando eu cheguei do Rio em outubro, eu fui em outubro, cheguei do Rio em dezembro, sentei com 2 caras amigos meus empresários, falei assim, cara, eu quero abrir um projeto, eu quero abrir a base, e o melhor time que nós temos hoje para abrir a base aqui, ou a gente começa do zero, que eu acho que é um investimento muito alto ainda, ou tem o Mossoró, do João Deon, que é um grande amigo meu, eu posso pedir para ele, a gente faz um contrato de 3 anos, que é o processo, 3 anos, é fundamental para você se firmar. Eu disse para eles, ó, não vai ser fácil, vai ser difícil, mas a recompensa ela vai ser grande. Não financeiramente. A recompensa é a gente ver um jovem que saiu do nada e venceu na vida. E aí eles abraçaram, e eu já comecei em janeiro. Dia 12 de janeiro nós começamos esse projeto. E aí estamos aí firme e forte, assim. E a gente já viu uma evolução muito grande. Eu tô com o meu Sub-13, uma geração muito boa eu tenho também. Eu peguei os melhores jogadores que tem aqui. Ainda tem muitos jogadores que podem vir. Mas devido a ego, devido a professor de escolinha a querer atrapalhar o projeto, a querer achar que eu sou melhor. Eu não sou melhor do que ninguém. Não sou, nunca vou ser e não quero ser. Eu apenas quero dar oportunidade. Eu quero dar o que eles precisam para que eles possam conseguir vencer na vida. Não é jogando um só site, não é jogando quadra. Não é isso que eles querem para eles. É campo, cara. Como é que eu vou ser profissional do campo se eu com 13 anos eu nunca joguei no campo ainda? E falo para vocês, assim, o que eu tenho visto de potencial nas escolinhas, cara, é muito grande. Por exemplo, o Tigre tem uma geração, o Tigre, o Impacto, de 10 e 11 anos, que esses meninos não viraram jogador de futebol é porque ficaram pelo caminho, porque achavam que só ali o society era fundamental. Então, assim, e o tempo passa rápido. Eu fui 20 anos jogador de futebol profissional. 20 anos até. Então, assim, hoje eu tô aqui, já passou, cara. Foi rápido demais até. Então, assim, são meninos que têm tudo, já nasceram com dom, estão bem preparados, mas precisa passar pro outro lado agora. E tem que ter uma velocidade, porque agora tem muito mais concorrente, né? Muito mais. O país inteiro. Exato, cara. Tem um prazo ali de validade ali, né? Pro profissional. Né? Porque depois começa a igualar, aí depois eles começam a ter um concorrente melhor, aí não querem ficar de fora, não querem ser reserva. Márcio, professor, eu vejo assim, que sempre que a gente tá ouvindo um empreendedor, né? Um empresário, eu sempre eu trago uma analogia para o meu produto, para o meu segmento, para o meu mercado, né? Exato. Então eu pego um produto pronto e eu sei que eu colocando ele para funcionar ali, eu vou depender, claro, óbvio, de outros componentes. Exato, para dar o resultado. Exatamente. Mas você falando aí, rapaz, eu vejo a hora fumaçar aqui minha cabeça aqui, porque são muitas informações, muitas técnicas e infelizmente, alguns quereis. Não é só o querer do jogador, da pessoa, né? Como foi dito, até o próprio pai interfere. Então, é o querer do aluno ali, do menino, é o querer do pai, é o querer de um ex-jogador, de um ex-professor, é o querer de muita gente ali. De tomadas de decisões. E aquele ego ali, aquele egoísmo de tipo, hoje, não, eu não vou para um banco, eu tenho que ser profissional, eu tenho que ser aquilo. Então, exatamente. Aí o ego atrapalha o quê? O time. Atrapalha. A equipe. Exato. Né? Então, assim, trabalha a equipe, eu não estou bem hoje, mas eu quero, eu vou. E aí termina indo. Exatamente. E aí o resultado não vem porque você não... Onde é que aparece o seu resultado? Existe o resultado individual e existe o resultado da equipe. Exato. Né? Um time aí que vem aí ganhando, tá lá em cima lá, mas por quê? O resultado individual que impacta no resultado da equipe. Exatamente. E às vezes eu posso pegar Márcio Mossoró, tá no auge dele, mas eu trago ele pro meu time, que o meu time tá cheio de ego ali dentro. Exatamente. E aí eu vou atrapalhar com... Márcio não vai me dar o resultado. Porque... Nem minha equipe vai dar o resultado da massa. Exato. Então, assim, traga agora, assim, eu vender o meu produto,
Em uma situação dessa é muito fácil. É. Agora, você pegar uma matéria-prima, que é um menino lá na base de 5 anos, 6 anos, e transformar ele num produto que venda de fato, rapaz... Tudo isso. Até muito boa colocação. É uma... É em cima disso que eu trabalho bastante sobre o resultado coletivo. Porque quando você trabalha coletivamente, o individual ele vai sair. Sim. Né? É natural isso dentro do futebol. Né? Por exemplo, vamos pegar aqui o Barcelona do tic-tac, né? Do Barcelona. Quantos anos eles trabalharam? Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, aquela geração do Barcelona que foi imbatível. Eles trabalharam lá do início. Eles começaram a trabalhar os meninos na base e subiram. Foram subindo, foram passando de etapas, foram passando pelo processo. E o principal é o psicológico. É exatamente a parte mental principal disso. E aí é por isso que eu falo que entra. Porque o pai diz, olha, o Rafael é muito melhor do que o outro goleiro que está lá. Mas porque o Rafael é filho do professor, Márcio não gosta muito do professor. Entra tudo isso. Entra essas comparações, infelizmente, no futebol. E eu tenho falado muito pros meninos, né? Eu digo, olha, às vezes eu vou tomar decisões erradas, cara. Eu sou humano, claro, né? normal. Mas eu nunca vou querer tomar uma decisão por causa do seu pai falar isso, ou porque do seu tio ou do seu avô fala aquilo, né? Pra você ver, por exemplo, eu no Sub-15, né? Eu trabalhando com jovens, na minha primeira convocação, eu fui fazer uma relação, eu era pra me levar só 18, 19 jogadores, eu levei 23. Porque aquilo mexeu comigo, eu disse... Pra deixar esse menino fora, pra deixar esse outro fora, pra ter que levar aquele outro. Mas são decisões que eu tenho que ir tomando, que eu tenho que tomar, que é necessário. Às vezes, por uma situação que eu não consigo levar 20 jogadores para Natal, porque a despesa lá, por exemplo, é maior. Às vezes, levar aqueles 20, eu não sei se eu vou usar aqueles 2 meninos naquele jogo que ainda não estão preparados. Então, há toda uma técnica, porque para muitos que estão fora, diferente de escolinha, porque seu filho, para jogar, ele paga. Então não tem problema, eu posso escalar seu filho vai pagar a quantidade, a parcela dele, todo mundo vai pagar a parcela, vai ficar uma coisa menor e eu não vou ter tanta dor de cabeça no sentido. Mas quando se gera um clube que eu preciso de resultado, que eu não preciso que você me pague pro teu filho jogar, eu preciso que ele me dê rendimento, que ele treine bem para ele poder jogar, e aí mexe um pouquinho com o lado humano, com o sentimento. Sim. Porque eu sei que é um jovem, eu sei que são jovens que os pais encheram eles dizendo assim, Artêmio, você joga muito. Pô, você vai ser titular. E aí ele chega num sub-15, ele não consegue nem ser relacionado. Entendi. Aí ele vai dizer, será que meu filho é tão ruim assim? Márcio, outra coisa que eu acho que passa na cabeça, ela nem passa, ela fica ali na cabeça do atleta, de um jogador de futebol, por exemplo. Acho que sem dúvida ele com 9 anos ele já começa a escutar que o prazo de validade dele é curto. Exato. Escuta, Artêmio. Então, a maior concorrência, sem entender de futebol, mas o que eu entendo que uma das maiores concorrências para um garoto, um menino, né, que sonha em ser um jogador profissional, é a preocupação contra o tempo. Contra o tempo também. Com o tempo, né? Com o tempo, assim, preocupação com o tempo. Boa. E outra, às vezes, quando ele está entendendo, quando ele passa a entender, quando ele está vivendo a fase ali de maturidade, ele está aflorando a maturidade do conhecimento, aí ele pode olhar no retrovisor e dizer, poxa vida, eu perdi tempo lá atrás, naquela época que... Eu escutei isso, escutei aquilo, eu era bom, eu ia vencer, eu ia chegar lá, aí se acomodou. E nos dias de hoje, com as facilidades, que é bom, mas ela também atrapalha. Porque quem era Márcio Mossoró em 97? Exato. Qual era a estrutura de Márcio Mossoró? Exato, até. A estrutura de Márcio Mossoró era o quê? Era a disciplina. Era. Um querer muito grande. Junto com o querer. Exato. E a obediência. A obediência. Ele tinha que obedecer o professor. Exato. E o pai de Márcio Mossoró, naquele momento ali, não tinha não. Então, o que prevalecia... Até porque o pai de Márcio Mossoró dizia, não, você tem que respeitar o professor. Exato. Exatamente. Que a nossa geração foi essa. E o bom da minha geração, muito boa, só abrir aqui um parênteses antes que eu esqueça, era que todo mundo era melhor do que eu naquela altura. Mas muitos jogadores eram muito melhores do que eu, tinham condições muito melhores do que as minhas, e eu sempre escutava, pô, o Artêmio é melhor que Márcio. O que é que eu fazia? Eu tenho que treinar mais. Eu botava na minha cabeça, eu cheguei a me arrepiar tudo aqui, ó, porque eu lembro das minhas dificuldades, eu era magrinho, eu pesava... Eu lembro que eu pesava 40 e poucos quilos. Então, assim, e os caras me viam jogando e diziam, não, esse aí não vai conseguir fazer nada. Então, eu escutava aquilo, eu absorvia e dizia assim, quando entrar ele vai ver. Eu pegava a bola, eu ia dentro, eu fazia... é isso que eu passo pros meninos.
para ter coragem, acreditar no seu potencial, mas você absorver as coisas que são negativas e você transformar ela em positiva para você, hoje em dia, são poucos que fazem isso. Devido às redes sociais e principalmente a quem te orienta por trás. E também a zona de conforto, sabe? A zona de conforto. Porque às vezes você quer, mas às vezes você não faz o que precisa ser feito. Aí vem a disciplina, aí vem a conduta, aí vem a influência de dentro de casa, né? Eu fui criado que se eu estivesse na escola, meu pai... Não, eu era para obedecer ao professor. Exato. E aí eu fiz isso para meus filhos. Meu filho chegasse em casa uma reclamação e meu filho dizia, não, pai, porque a professora está certa. Para mim, a professora está certa e o aluno, numa situação, ele está errado. Porque ele não é superior lá, a autoridade. Exato. Aí hoje, você falando, e eu percebo que eu tenho um filho, eu já botei filhos também em escolinha, não foi adiante por conta de algumas coisas, mas natural, né? Exato, não era o dom, não persistiu nem ele, nem eu, não foi disciplinado nem ele, nem eu também, eu não vou culpar ninguém. Né? Mas eu enxergo, o pouco que eu ia para uma escolinha, que eu chegava lá, eu via que de fato tem aqueles pais que quer porque quer que o filho dele seja mais bonito do que o meu, né? Exato. Eu gostaria de puxar um tema aqui, porque isso que você falou uma coisa, vocês estão falando, eu acompanhando, e é um grande desafio que você vai ter. Você não, acho que todos os que estão querendo criar uma base dessa, atualmente, com essa geração nova, né? A gente tem problema de geração, isso é verdade, a gente tem problema de concorrência, que está tornando a mentalidade deles também muito frágil. Eles já têm uma fragilidade por natureza na idade deles. Mas hoje isso fica gravado por conta de muita dopamina, muita concorrência daqui mesmo, por deixá-los confusos. Exato. Isso aqui deixa mais confuso do que... E a atividade de preparação dele é muito física mesmo. Tem muita coisa física, tem cérebro que tem que ser disciplinado ali. E aí junta com concorrência de pais. Porque o brasileiro... Dizem, né, que brasileiro é técnico, é pastor e é político. Tudo ele acha que ele sabe. Então você tem uma atividade muito difícil que você vai precisar de algum momento de ajuda nisso, porque você não vai ter como ajudar pais. E agradar a todos, né? E agradar a todos. Mas eu digo assim, como ajudar pais que não querem às vezes ajuda, até porque aí agora vai ser o efeito que a Bíblia ensina. Porque você é Mossoró. O cara teve resultado, rodou o mundo. Mas por que eu estou falando isso? Talvez você já tenha escutado isso, provavelmente. Porque é aquela história do quem é de casa, às vezes, não tem o devido mérito, ainda que o cara rodou lá fora. E quem é de casa, às vezes, não é escutado como deveria ser escutado pelo resultado. Boa colocação. Não porque é daqui. Mas por ser daqui, alguns ainda ficam... mas eu sei onde ele é dali. Isso acaba atrapalhando o pai... Eu falo, a gente recentemente teve um campeonatozinho que a gente foi lá com o menino, né? Com o meu filho foi participar lá. E em determinado momento, eu trouxe uma torcida, né? Porque os pais trazem a torcida, uns outros jovens. E eu estava ali por trás do gol, incentivando. O Diego, que é o treinador dele, percebeu que aquilo não ia ajudar o meu filho. Que ele é goleiro lá, está treinando. Ele chegou para mim e disse, foi um intervalozinho lá, pediu o tempo, ele chegou... Não fica aqui que vai distraí-lo. Exato. Eu disse, agora, meu amigo, cai fora todo mundo aqui. Fui lá pro outro lado, fiquei bem distante dele, para ele justamente ficar focado. Focar, né? Focar. Mas é goleiro, né? E é goleiro, e uma hora que ele olhar pro pai, por exemplo, né? Há uma distração mesmo. Há um peso emocional do pai sobre o filho maior do que o peso emocional do técnico. Exato. Porque o peso emocional é de convívio, é de estar ali junto. Exato. Eu faço muito mais tempo com ele do que você. Exato. Então, a minha concorrência emocional nele é maior. Então, tem que ter algum tipo de ajuda, não sei como, mas vocês precisam ter algum tipo de reunião. E eu estava me lembrando aqui, cara, tu é educador. Ou você vai ter que criar um canal aí, um canal de comunicação, ou no Instagram, de começar a dar esse tipo de orientação, de aula, de ter um canal que tá ensinando para os pais serem educados, ou... tem aquele evento, treinamento com ele, mas em algum momento você tem que ter juntar os pais, reunião com os pais, para sentir. É difícil demais, porque ele tem que se preocupar não é fácil, não é fácil. O foco dele é treinar, ou ele tem que ter uma outra pessoa ali para estar juntando esses pais e dar algumas orientações para o pai se tornar parceiro seu. Exato. Uma coisa eu digo, professor. Isso tem que ser com educação. Exato. Primeiro, tem que conscientizar, tem toda uma jornada aí também de preparação, porque senão você vai ter um inimigo, entre aspas, emocional. Exato. Emocional, que interfere. Ele passa 2, 3 horas contigo ali e o resto do tempo é com
alguém, às vezes, que não está ajudando. Exato. Eu percebi porque quando o Diego me falou, eu disse, agora, Diego, cai fora. Mas eu tenho certeza que não é todo pai Não, Faz não, nada. que faz quer não. fazer faz não. isso. Professor, Porque eu escutava lá, minoria, eu escutava os são caras minoria. falando, é porque ele tá pensando o quê? Aí eu fiquei olhando, por que tu botou então o teu filho na escola que ele tá ensinando? Porque você tem que estar nessa hora, como você falou, porque a nossa geração pensa assim, ele tá certo, amigo. Eu não sei do que ele tá falando, mas eu só sei de uma coisa, o que ele tá orientando tá certo. Exato. E ponto final. É Às vezes o meu importante. chega lá em casa, fala uma coisa, eu não quero nem saber. Diego, né, que é o treinador, o Diego tá falando, 100% do que o Diego tá falando, siga. Tá certo. Tá certo. E o que o Verdade. Márcio fala lá, o que o professor, tem você, tem mais 2 ou 3 que ficam ali no Isso. campo, o que eles ensinarem. Então, como fazer isso? Porque hoje não é só nem... Nas escolas tem esse problema. E hoje tem um outro agravante que todo mundo virou professor aqui, qualquer pessoa fala qualquer coisa, aí porque ele tem 1 milhão de seguidores, aí quer dizer que ele tem autoridade? Necessariamente não, amigo. Exato, depende muito. Isso aí Você é tem que autoridade, ouvir o autoridade e responsabilidade, né? Exato. Autoridade e responsabilidade. Como você trabalha isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É autoridade e responsabilidade. Eu, como pai, ou você ainda tem. Eu aqui, como pai, eu tenho autoridade para dizer para ele: ó, faça o que Márcio está dizendo. Isso. Aí a minha autoridade está impactando nele aqui, e Márcio, sabendo disso aí entra a responsabilidade deles. Meu amigo, a responsabilidade é dobrada agora, porque seu pai me deu carta branca Exato. para me resolver. Aí eu acredito que o resultado vem. Isso, se existisse, pronto. A resposta melhor seria esse. Se os pais dissessem assim, olha, os professores, o que os professores falarem, eu Assina embaixo. Eu assino embaixo. Aí seria bom. Sobre reuniões, Radamés, por exemplo, você chegou esse ano na escolinha. Ano passado eu fiz 3 reuniões, assim que eu assumi. Eu fiz uma em março, fiz uma no meio do ano, antes de entrar de férias, e fiz uma no final do ano. Tentei passar isso para os pais. Mas você imagina... Qual o feedback que você teve? Assim, Imagina, né? se é difícil passar para as crianças, imagine para um homem maduro. Para alguém que tem uma mentalidade de dizer assim, não, meu filho é bom e acabou. Meu filho é bom, quem não presta, aquela coisa. Eu joguei 20 anos ali. E aí o cara... Eu estudei, estou estudando. Estou me formando como treinador agora. Não só ter jogado, mas estou me formando da parte teórica, porque existe muita coisa por trás para ser treinador. E aí, olha o que eu escuto, por exemplo, de meninos da minha escolinha. Eu não tenho nem vergonha de falar isso. Pelo contrário, eu me sinto constrangido, não é nem vergonha, constrangido se um filho falar isso é porque o pai diz isso em casa. Você está roubando. Você só apita, por exemplo, pro time do Guilherme. Você só apita só pro time de João. Você só apita só pro time de Pietro. Você vai falando, né, alguns nomes. Se o menino falar isso em casa, que eu tô dando treino, eu apito ali, às vezes eu apito falta, às vezes eu não apito, você vê lá, deixa eu seguir o jogo. E se o menino falar isso, essa palavra é porque deve escutar dizer que o pai dizer, olha, ele só puxa pro filho dele. Sim, porque ele não tem maturidade para aquilo. Então alguém tá falando, faz sentido. Ele só vai apitar pro time de Artêmio, porque ele gosta mais do Artêmio. Artêmio é bonito, o Artêmio paga lá a mensalidade deles em dias. Então, assim, são gerações que, assim, não vai ter como a gente controlar isso, infelizmente. Infelizmente pro filho dele, porque, assim, é isso que eu falo. Infelizmente, o que eu vejo nas escolinhas hoje é isso. É os pais querendo, de certa forma, mostrar que é melhor do que o outro, e eu tô querendo juntar os melhores. O que eu quero é juntar os melhores. O que eu quero dar oportunidade para os melhores. Saber que em escolinha, eu tenho hoje mais de 300 meninos na minha escolinha. Se eu falar para você que 30, 40, 50 tem potencial, é muito. Isso é muito dentro de uma escolinha. A maioria são jovens que querem estar ali para brincar, para se divertir. Sim. E nós temos que ter esse entendimento. Os pais têm que ter esse entendimento de saber que o filho dele está apenas para se divertir. E aí sim, quando chegar com 12, 13 anos, aí ele vai dizer, pronto, eu vou tirar meu filho da escolinha, vou botar ele time numa base. Porque é necessário. E aí você começa a não pagar a mensalidade dele, você começa a ver a outra realidade, um outro treino totalmente diferente de escolinha, para que eles entendam que é um processo e para que eles entendam que ele não vai ser porque ele paga, mas vai ser por mérito dele. É pela qualidade? Não. É pelo querer, pela vontade e pelo esforço dele. Porque no futebol não é só o talento que vai vencer. Pega aí vários jogadores do mundo, a gente vai falar dos craques. Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo. Um e outro que aparece aí, que são jogadores, mas o restante são jogadores que treinam, que se dedicam, que correm, que lutam, que estão ali diariamente fazendo o que o futebol pede.
Então, é isso que eu tento passar para os pais, é isso que eu tento convencer os pais, ó, teu filho tem 10 anos, ele tá se divertindo ainda. Ele tem jeito? Tem talento? Tem qualidade? Tem. Mas a gente só vai ver depois com 12, com 13, porque todo mundo vai ser igual, num campo maior, com ensinamentos diferentes, e aí é que entra o entendimento da parte tática e o entendimento de leitura de jogo. Ontem eu vi uma entrevista muito bacana, uma reportagem bem nas antigas do Arsène Wenger, que ficou mais de 20 anos no Arsenal, né? O treinador lá do Arsenal. Então ele também era formador, ele também era um cara que conhecia o talento. Ele dizia muito, um menino com 14, 15 anos, se ele não tiver drible, se ele não tiver velocidade com a bola, ele não vai virar jogador. Ele dizia assim, né? O menino com 17 tem que ter isso. O menino com 19, se ele não tiver entendimento de jogo, leitura de jogo, entender como se joga futebol, ele não vai virar jogador de futebol. Faz todo sentido. Uau. Cada um dentro da sua posição. Cara de 20 anos. Cada um dentro do seu entendimento. Isso aí. Porque muitos acham que entrar dentro do campo é só correr, é só ter a bola, é fazer gol. Tem meninos hoje que em campeonato ele faz 10, 15 gols em campeonato. Só que quando ele chegar na idade dele, né, de campo, que muda do society. No society, o maior campo que tem aqui é o meu ali, por exemplo, que é de 48 de comprimento. 48 metros de comprimento. Então, o campo já é 110, 105, né? O mínimo é 100, 105. Então, é necessário, ele vai ter que transcorrer esse campo todo. Ele não vai fazer 15 gols na idade dele de 13, 14 anos. Ele vai trabalhar dobrado. Sim. Então, entra toda uma mudança, uma coisa. E é isso, nós precisamos, e aí passa para que os pais entendam, nós precisamos juntar os melhores juntos. Aí, juntos os melhores, vamos disputar campeonatos melhores. E aí a gente vai ver lá, sem que os pais paguem, sem que os pais interfiram, sem que os pais dêem a opinião dele. Pode dar, eu tô com o sub-15, e aí eu falei pros pais, olha, quer dar opinião, vem e fale comigo. Não fale na frente do grupo, não fale pro seu filho, fale comigo em particular. Eu prefiro assim, tá certo? Pronto. Criei um grupo pros pais, criei um grupo dos atletas, e ali trocamos algumas ideias, e eu falo pros pais as decisões que eu tomo, na hora que eu penso. Tem hora que eu penso uma coisa, mas no jogo vai acontecer outra. Então, não tem como, dentro do futebol, você dizer, hoje, eu tenho lá 2 jogadores, não vou citar nomes para não dar, mas eu tenho 2 jogadores. Se eles não virarem jogador de futebol, é porque o destino não quis, porque Deus falou assim, ó, o meu plano para você é outro. São meninos diferenciados. Nunca trabalhei com eles. Peguei eles agora. Já com 15 anos. Poderiam estar bem melhor? Poderiam. Não me gabando, não, mas eu sei do meu potencial e eu sei o quanto poderia ter ajudado ele. Mas, por questões de jogar em escola, por questão de escola dar bolsa, aí não, tem que treinar na escola, tem que treinar futsal. Aí eu pergunto pro pai, o que você quer pro seu menino? Que ele jogue futsal ou que ele jogue campo? Não, quero campo. Então tira do futsal. Com 15 anos já, Artemio, o menino já é formado, o menino já entende. E o menino é muito bom jogador, cara. É muito bom e eu tô encantado de poder trabalhar com ele e vou capacitar ele ainda mais. É uma pena que o nosso campeonato é 4 jogos na primeira fase. Se você passar, joga mais 4, beleza. Mas no total dá 10 jogos, no máximo. Então, pouquíssimos jogos de uma competição de alto nível como o estadual. E por isso que quando criar o nosso estádio, já tenho falado com o João Deon, tenho falado com o pessoal aqui, pra gente criar ligas de futebol de campo pros meninos. Boa. Desde os 10 anos aos 14 anos. Porque aí é onde tem a transição. Porque quando chegar com 15 anos, eu quero ser campeão com 15 anos. Mas eu passei 4 anos e ninguém viu isso. Mas os meninos vão chegar lá e vão estar formados. Entendi. Se você pegar o nível do campeonato estadual, é um nível muito desigual, porque tem times que trabalham o ano todo, o time de Natal, porque tem campeonato o ano todo, e nós não temos. Então, nós temos a viagem, nós temos a dificuldade de chegar lá, nós temos a dificuldade de não ter campo, nós temos a dificuldade de não ter um amparo e uma ajuda interna muito grande, porque lá, tudo bem, tem 10 times, por exemplo, em Natal. E nós aqui temos 2, 3, e ainda é brigando. Ainda é dizendo, não, meu time é melhor que o de Márcio Mossoró. Cara, não tá aqui Márcio Mossoró. Tá aqui um cara que quer ajudar, um cara que quer capacitar os meninos. E tive lá, eu sei o que eu posso ajudar e eu sei o que eu não posso fazer. Eu não sou o dono da verdade, mas eu conheço muita coisa dentro do futebol que eu posso ajudar, que eu posso capacitá-los. Basta confiar, basta acreditar. Passar pelo processo. Não vai ser do dia pra noite. Claro que vai ter jogador que vai ter resultado em 1 ano. Vai ter, Artemio. Isso é futebol, isso é coisa que acontece. Mas vai ter jogador que vai passar 5 anos pra virar jogador. E vira. Isso é fato. E eu tenho números e mostro pra vocês como viram. Cada pessoa, já foi provado, queria trazer agora o nome dele específico, mas o próprio Abraham Maslow, que foi um grande pesquisador de comportamento humano, eu já citei aqui o Vicente Falcão, que estudou muito a área dele, e ele já provou que todos nós temos uma curva de aprendizado.
Tem esses aí que em um ano a curva de aprendizado dele é um ritmo. Tem outros que a curva vai ser 5 anos. Exato. E obtém os mesmos resultados, com a Exato. diferença de 4 anos. Tá, mas qual é o problema? Com 5 anos depois, ele consegue ser tão qual Exato. aquele de primeiro. E todos nós aqui vamos lembrar na nossa sala de aula daqueles meninos que não estudavam nada, chegava da prova, tirava 10, você fica, mas rapaz, um negócio desse eu passei a semana todinha me acabando de estudar. Porque são curvas de aprendizagem diferentes, tá tudo ok, gente. O ser humano é diferente mesmo. Exato. E os pais têm que Muito fazer boa. as pazes com isso. Muito boa. Os pais têm que entender essa curva de aprendizado de cada um. E ainda vai ter aquele que não é com 5 anos. Com mais, até Com mais. mais. Porque começou na escolinha com 7, por exemplo, ele vai virar com 15, com 16 anos. Então, Curva de aprendizado é diferente. existe mesmo isso. Eu queria dar uma sugestão para você, cara, porque provavelmente só as reuniões, eu acho que você já identificou que não vai ser suficiente, porque os pais continuam, a concorrência contra o que você fala talvez é muito grande por causa de rede social. A sugestão que eu ia dar é, não sei como você vai fazer isso, mas você deveria ter algum momento para você estar gravando vídeos, para colocar na rede social, na sua rede social, talvez na escola, para que aquilo também vá pouco a pouco conscientizando a sua fala, que as pessoas também escutem, os meninos também te escutem. Não sei se você faz isso, também eu posso estar falando chovendo no molhado. Porque a sua maneira de ver, você já tem experiência, já é passado na casca do alho, meu amigo. Então, as suas falas precisam estar também ecoando para que as pessoas comecem a ir também sendo educadas, porque é toda uma jornada de educação, que os pais, que os filhos começam a dizer. E até para você dizer assim, olha, você já escutou meus vídeos, eu tenho uma série aí de uns 20, 30, então você quer entrar aqui, não na escolinha, mas você quer vir para o campo, você tem que conhecer como é que é a minha jornada e como é que eu penso. Então, escute a minha Netflix, a minha net ordem aqui, para você entender sobre esse tópico, é isso que eu penso. Para que o cara comece a entender aquele massa que está lá no campo falando, porque eu vejo que ele fala lá dentro, e às vezes para quem não está acompanhando, ou fica chateado, ou não vai entender o que você está querendo dizer, e também tem um desgaste muito grande seu de às vezes estar falando para quem não está entendendo. Não está entendendo. E continua não entendendo e você vai continuar a ser puxa. E mesmo sem entender, ainda interfere e atrapalha. Atrapalha. Porque o que eu quero dizer tem a escolinha, mas é preciso, o seu modelo de educação, quer dizer, o seu método, né? Exato. Você tem um método. Eu não sei se ele está estruturado, se ele está organizado, mas as pessoas precisam entender seu método para poder terem resultado com sua orientação. A pessoa tem que passar pela primeira série, segunda série, terceira série, toda a seu método de aprendizado, para que você tenha também um resultado. Porque eu vi isso, um desgaste dele lá, querendo mostrar, e alguns não conseguem entender mesmo, porque o processamento do cara, ou ele está tendo uma concorrência em casa que não ajuda, Exato. ou distração aqui, vendo 1000 e outras coisas, ou ansiedade, que a gente está com uma crise de ansiedade enorme, por conta do tempo. Então tem uma série de fatores que, de alguma forma, nesse projeto que você está estruturando da escola, me parece que talvez fizesse sentido estruturar isso, com pessoas que queiram te ajudar, queiram orientar essa parte de mentalidade. Exato. Que é importante demais. Você não importante. tem muito tempo, talvez, para fazer isso. Então, eu fico me preocupando em querer ajudar. É muita coisa, é muita coisa. Porque coisa. envolve muita coisa. Toda uma muito estrutura, desafio. Se a gente vai fazer uma estrutura desse tamanho, e aí a gente perde o sentido da escolinha. Porque a escolinha, a maioria daquelas crianças vão ali para brincar. Uhum. E eu quero ensinar de todo mundo de forma igual. Uns vão captar mais, outros não. Mas aí quando chegar na certa idade, eles vão começar a se separar. Sim. Mas tem meninos que não conseguem se separar pelo ciclo de amizade que fizeram. Tem meninos lá que tem potencial, mas querem continuar no mesmo projeto ou na mesma turma que começou lá atrás. Ele evoluiu. Não quer ir para uma base. Ele evoluiu, os amiguinhos dele não, mas ele não se sente confortável de sair da zona de conforto dele, porque ele vai ser superior aos amiguinhos dele, né? Ele vai ser sempre o melhor da turma, vai ser o mais bonito, vai ser o que faz mais gol, mas ele tem potencial para estar na outra turma. Então, assim, a gente respeita muito esse processo. Eu falo com o pai, eu digo, Artemio, seu menino é muito bom, ele precisa ir para minha turma, ele precisa treinar comigo. Aí eu preciso ver ele, se ele consegue acompanhar o meu entendimento de jogo, a minha forma como eu penso no jogo, para que ele passe por outro processo. Artemio, pronto, ele vai. Aí ele vai 2, 3 treinos, depois ele não vai mais. Porque então, onde ele foi agora, ele não é mais o destaque. Né? Ele passa a ser normal, ele passa a igualar com os meninos, mas ele tem potencial. Né? Não passa de fase, né? Não passa de fase, porque fica no conforto. Porque eu falo muito do Guilherme, falo muito de mim, mas o meu filho tá numa fase, por exemplo, ele joga no sub-13. Tem medo? Tem. Ele pula, às vezes sai de perto da bola, porque a mim são 13 anos. Sim. Mas
Quando ele pega os meninos da idade dele, 10, 11 anos, ele se torna superior. Mesmo os meninos sendo bom. Não é meninos que ele pega, não. Ele foi artilheiro agora daquela Copa que nós jogamos. Eu botei o time A e o time B. Eu joguei com o meu time B, que a maioria era 10 anos, né? Aí trouxe o Rafael para estrear com a gente. Ele foi artilheiro com 5 ou foi 6 gols. Ele fez na competição. Do Sub-11. Onde tem times lá muito fortes, como o Impacto. Eu acho que o Tigre, que foi o campeão, é um time que leva tudo nessa geração. O Tigre é muito bom, Sub-11. Mas ele, me jogando pela equipe B, ele foi o artilheiro da competição. Né, já com 10 anos de idade. Então, eu vi uma melhora dele muito grande, porque eu tirei ele da zona de conforto. Ele joga com um menino de 9, 10 anos. Eu falei, não, vai jogar com um de 13 já agora. Aí outro problema, viu aí? Outro problema. Não, porque é filho de Mossoró. Mas aí eu tô... Mas aí porque o treinador é o pai. Exato. E aí foi quebrado várias barreiras. Várias. Uma dele, até dele Entendeu? comigo, por exemplo. Ele no início, mesmo. o meu filho no início, ele tinha medo, porque eu tava na linha. Ele tinha medo, ele dizia, não, meu pai é muito bruto. O meu pai grita comigo. Então, aí eu cheguei pra ele falando assim, olha, o que eu quero é que você não se acomode. Se eu tô falando isso pra você, é porque eu sei que você tem potencial. E muitas vezes eu falo pra ele, você se acha mais do que os outros. E não é pra se achar. Você tem que trabalhar muito ainda. Então, eu tô ali para que eu vi que eu não fiz... O que eu não fiz com o Nicolas, o mais velho, eu quero fazer com ele. Porque eu não tive esse tempo para trabalhar com o Nicolas. E o Nicolas tá com 19 hoje. Perdemos muito tempo. Mas com ele eu não vou perder tempo. E aí eu vi que ele tinha... Aí quando foi a virada do ano, eu disse pra ele, você quer que papai saia da sua categoria? Papai sai. Eu vou ensinar outro. Aí ele, não, papai, eu quero que o senhor fique. Porque eu tô melhorando. Então, já teve esse entendimento. E eu digo pra ele direto, olha, você não é titular... Você não vai ser titular onde você passar, você vai ser banco, você vai jogar, vai ser isso, aquilo, outro. Na sua idade, você pode ser titular. Você tem muito potencial para sua idade. Isso é verdade, é fato. Mas nas outras, você vai passar pelo processo. Então, você entenda, você respeite. Então, eu tô tendo essa oportunidade porque eu não quero deixar passar, porque eu vejo o potencial nele. Não por ser o meu filho, mas é porque ele tem muito, realmente ele tem muito potencial, né? Exatamente. Ei, tá bom demais, né, o papo aqui. Tá bom, tinha 3 perguntas para fazer, não vai dar tempo para fazer hoje. Estamos chegando já aqui ao final da nossa edição. Queria agradecer demais aqui esse bate-papo e deixar você à vontade aí para suas considerações finais. Certamente em algum momento nós vamos trazer ele de novo aqui. Rapaz, foi um podcast muito mais rápido. Acho que foi o mais rápido que eu já passei. E antes eu falava falei da minha carreira, né, profissional como jogador. E hoje eu falando desse outro lado como educador, como ensinador, né. Cara, tem sido um prazer enorme. Tem sido cansativo? Tem. Mas eu aprendi uma coisa que quando a gente trabalha com aquilo que a gente ama, Deus renova nossas forças todos os dias, cara. Eu vou dormir, às vezes eu deito de 8, 9 horas da noite, 9h30, eu apago, eu acordo no outro dia, parece que eu não tive nada no dia anterior. Tem dia sim que eu acordo cansado, porque nós somos humanos, não estou dizendo aqui coisas, mas são 3 meses que eu estou vivendo isso, que é de campo, escolinha, campo, escolinha, campo, escolinha. E tem sido assim uma experiência espetacular. E você vê os jovens fazendo aquilo que você tá passando para eles. Em pouco tempo, né? Por exemplo, eu vejo o processo na minha escolinha, eu vejo o processo no Mossoró, que são coisas que eu coloquei dentro do meu método de trabalho, dentro da minha metodologia de treinos. Eu não quero resultado. Eu quero que eles evoluam como atletas, né? Como ser humano. Isso que eu vejo, comportamentos, tudo isso. Então, isso nos dá prazer. É você estar investindo o seu tempo naquilo que você é bom. E Deus capacita. E Deus tem me dado essa força. Deus tem me orientado. Às vezes eu erro. Às vezes eu grito demais. Mas depois eu vou lá e a gente dá o carinho, a gente dá um abraço, a gente reconhece também. Eu acho que tem sido muito bom. Eu não esperava que eu passar por esse processo, ser treinador de um sub-15, já estadual, fosse mexer tanto comigo, de uma forma tão positiva. Eu tenho passado por experiências, por convívio com atletas, você conhecendo, por exemplo, eu tenho um atleta lá, que ele jogava em outra escolinha, ele é muito bom jogador também, e ele era expulso, todo jogo ele era expulso. E eu lembro um treino, a gente foi treinar em Upanema, devido à dificuldade de campo aqui, eu já fui treinar em Upanema, já fui treinar na Serra do Mel, já fui jogar fora, porque a gente não tinha campo, né, Campo Grande. E aí um treino lá, um rapazinho chegou duro nele, chegou forte e ele revidou, deu uma cotovelada. Aí eu falei, meu Deus, o que é que eu faço? Se eu expor ele é um dos capitães do meu time, eu posso perder o meu capitão. Mas se eu deixar, e eu tô saindo de mim mesmo pra me agradar um jogador porque ele é bom, e eu não sou desse perfil. Aí eu gritei, dei aqueles gritos meio que você já conhece. Se fizer novamente, você sai do treino e não joga mais comigo.
E aí ele ficou com cabeça baixa, o trem rolando ele de cabeça baixa. E aí eu percebi que eu tinha que chamar ele agora no particular. Aí chamei ele, abracei, eu disse, olha, você é um dos melhores jogadores que eu tenho aqui. Você é meu capitão. Você é meu líder. E o capitão, ele não é o que dá ordem. Pelo contrário, ele é o que é liderado. Você tem que ser liderado pelos seus companheiros, você tem que ser escutado pelos seus companheiros. Exemplo, tem que ser e exemplo. você tem que ser o exemplo para eles. E você vai ser o cara que vai me ajudar bastante nisso. Pela sua personalidade, pelo seu perfil. Você pode ter um coração duro que for, mas dentro de você, você é um cara espetacular, porque eu sei, eu te conheço. Então, o que adianta você ser expulso num jogo que você gosta, uma final, a gente tá lá, precisa do Fred, tal, não sei o que lá, você vai fazer a diferença, você vai ser o cara do meu time, positivamente, e aí todo mundo vai olhar pra você e fala assim, esse é meu capitão. E aí, desde dia em diante, o comportamento dele mudou completamente. Chega sorrindo no treino, ó, chegou, me arrepiou todo dia. Fico todo... Chega sorrindo no treino, jogou 90 minutos, ele dizia que tinha câmera, nesse último jogo agora jogou 90 minutos, se comportou super bem, não tomou cartão amarelo. Esse tipo de evolução é bom demais. Cara, então é isso que nos motiva, é isso que nos mostra que estamos no caminho certo, e é para isso que nós temos que ensinar os jovens, porque os jovens hoje em dia precisam muito da nossa oração. Nós somos muito cascudos, muitas vezes dizem assim, não, o Artemio não tem mais jeito não. Acho que não tem, podemos cara. isso, não. Menino com 15, 14 anos. Não. Claro que tem, rapaz, tem. Não é o fato de você bajular, é o fato de você dar carinho a quem necessita de carinho, você dá dura a quem precisa tomar dura, mas você também acolher a quem precisa de acolhimento. Sim. Né? Então, é nessa área que nós temos que trabalhar como educador, e Deus tem me capacitado muito, né? E é o que eu peço a Deus, que todos os dias Ele continue me renovando e que eu continue aí por muito tempo, que nada venha tirar meu foco, venha tirar minha visão, venha tirar o meu entendimento daquilo que eu vejo que é bom para os jovens. E Deus deu isso para você e se agarrou com 5 dedos, certamente vai ter resultado. Mas como tudo na vida tem um processo, né? Você sabe muito bem sobre o valor do processo. Quero agradecer, Márcio, aqui sua participação. Conversas boas assim, tem a gente... muito bom, passa, perde a noção do tempo, né? Passa o dia, né? Falando. Perde a noção do tempo. Eu tinha 3 perguntas para fazer, não vai dar tempo agora, mas eu quero deixar aqui minhas palavras finais. Dizer mesmo, reforçar mais uma vez aqui que eu admiro muito a sua pessoa. Se a gente for falar como pessoa, mesmo a gente não tendo intimidade, mas sua esposa de Mossoró, né? Isso. Então você construiu uma família, né? Então você não tem filhos, você é pai. Exato. Né? Porque existe uma diferença de ter filhos. Você Exato. tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. Eu sou pai de 2 filhos. Porque pai é quem acompanha, né? Quem cuida, né? E você provou aqui ao vivo, né, que não teve o tempo para o mais velho, mas então assim, isso é preocupação, faz parte da conduta de um ser humano que é responsável, né? Você viveu aí o que muitos viveram e desperdiçou, né? Exato, exatamente. Acredito que você se deparou com muitas influências que pudessem lhe tirar do trilho, foco, né? exato. Do foco, para quem está nos assistindo aqui, do foco da família, né? Exato. Então, se você tem uma família, sua esposa de Mossoró, você podia estar hoje vivendo com uma pessoa lá de fora, né? Exato. Né? Podia não estar aqui em Mossoró, estar vivendo lá, mas você está aqui. Então, isso aí me chama atenção. Quando eu digo que Márcio Mossoró me chama atenção, é por conta desses valores. Sim. Isso aí é valor. Isso é valor e espero que seus filhos também entendam. Faça essa leitura assim como eu, distante, faço de você, porque sem dúvida vai ser 2 homens, né? Temente a Deus e que sabe das raízes e que isso aí ninguém vai tirar dele, como ninguém vai tirar de você. Então, verdade. Quero deixar registrado aqui, amigo. A gente já se conhece há algum tempo, mas eu quero deixar registrado que eu admiro a sua pessoa, viu? Obrigado, Artemio. Obrigado Admiro pelas de palavras. verdade. Muito bom, eu agradeço também, agradeço vocês dois, foi um bom papo. E fiquem todos com Deus, até a nossa próxima edição.